Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos conferir juntos os objetivos? Acompanhe aqui. Então, faremos a leitura de um cartaz de campanha. Como o nome diz, é uma campanha promovida em benefício da sociedade, de alguma forma, certo? Identificar a finalidade e o tema do texto. Também reconhecer as características presentes nesse gênero cartaz de campanha e, por fim, produzir este cartaz, certo? Como é que nós produzimos? Quais características? Na parte estrutural, o que eu devo observar para que fique ali com uma cara de cartaz de campanha, certo? Então, tudo isso nós vamos construir, né, ao longo aqui das nossas explicações, perfeito? Vamos seguir? O que devo considerar ao produzir um cartaz de campanha? Primeiro, sobre o que será a campanha. Claro, né, o tema é muito importante, é crucial. Sem ele, não existe campanha. Né? O que eu quero abordar no meu cartaz de campanha? Por exemplo, eu posso promover uma campanha sobre saúde. Então, por exemplo, combate ao mosquito da dengue. Então, vou fazer ali um cartaz de campanha, já tenho o tema, aí eu vou pensar na parte verbal, que é a parte escrita, e a parte não verbal, que é a parte de imagens, cores, símbolos, certo? E assim, depois nós temos que organizar cada coisa em seu devido espaço, né? Isso nós vamos conferir mais adiante, perfeito? Que elementos são fundamentais para a produção desse texto? Então, como mencionados, nós vamos pensar na parte escrita, na parte visual, vamos pensar na mensagem que nós queremos passar ao leitor, quem será o público, Eu quero atingir o público geral? Eu quero atingir somente adultos ou somente crianças? Então, a linguagem ali vai ser de acordo com o público, claro, tá bom? Não posso querer atingir crianças com uma linguagem muito complexa, A criança não vai entender, beleza? Vamos adiante. O que é então um cartaz de campanha? Então, o nome é bem sugestivo. Então, uma campanha por meio de um cartaz relacionado a algum tema importante, em benefício de pessoas, de uma cidade, de um estado, ou coisas que são bem amplas, que atingem também o planeta, certo? Observando ali, é um texto que alia dois tipos de linguagem, a parte verbal e a não verbal. Finalidade, sempre pode ser informar, às vezes persuadir, pode ser convencer, conscientizar ou ainda sensibilizar as pessoas acerca de um determinado assunto. Por exemplo, campanha de reciclagem. Então, temos lá uma campanha que orienta como reciclar, por que é importante reciclar. Outra lá pode ser sobre doação de sangue, o quanto é importante doar um sangue e como isso contribui para as pessoas que doam ou recebem também, Então, é muito importante, termos essas definições, tá bom? Vamos lá. Vamos ler o cartaz de campanha aqui juntos? Então, nós temos ali um cartaz de campanha, diz o seguinte: o que você faz pelo planeta? Tem ali algumas ações, ilustradas e também a parte verbal. Vamos lá. Economizo água, zelo pelo meio ambiente, uso a bike como transporte, prefiro produtos orgânicos, uso lâmpadas fluorescentes, separo o lixo seco do úmido, uso energias renováveis e uso sacolas retornáveis. Observaram ali uma série de ações, em benefício do planeta, da sociedade, enfim, de todos nós, na verdade, de todos os seres vivos, sejam pessoas, os animaizinhos, temos lá a natureza, a vegetação, tudo isso, certo? O cartaz, então, nos chama a atenção para uma questão muito importante, que é o cuidado com o nosso planeta. Traz ações que representam boas práticas, que, se realizadas, ajudam na preservação, então, do meio ambiente e, consequentemente, ajudam o nosso planeta.
Uma delas é o uso da bike como um transporte alternativo. Por que diz alternativo? É uma alternativa para, né, não usar o carro, não usar o ônibus, né? Então, ali, além de ser gratuito, né, você não vai pagar por utilizar a bicicleta, você contribui de diversas maneiras. Bom, seguindo. Então, agora observando o cartaz, né, de modo ampliado. Então, observem lá, né? Então, tudo ali que está escrito está ilustrado, né? Isso ajuda na compreensão. A pessoa bate o olho ali naqueles símbolos e logo já visualiza o que está logo abaixo, né? Então, ela compreende melhor aquela mensagem. Isso fica mais fixo na mente dessa pessoa que fez a leitura do cartaz. Então, tanto a parte escrita quanto a parte visual contribui então para a compreensão dos sentidos, tá bom? Em relação ao tema. Bom, vamos ampliar o nosso conhecimento, vamos saber melhor como é que as pessoas usam a bicicleta, né? Por que é importante utilizar, né? De que maneira isso vem contribuindo para a nossa sociedade como um todo, tá bom? Vamos lá? Além de contribuir com o meio ambiente, andar de bicicleta é econômico e também traz benefícios para a saúde e o bem-estar de muita gente, que, apesar de enfrentar um cenário desafiador no que diz respeito à segurança e infraestrutura, adotou as magrelas como principal meio de locomoção. Vocês sabem quais são os lugares que mais usam bicicletas no mundo? Né? Você sabe, você imagina quais serão os lugares que mais utilizam a bicicleta por aí? Vamos ver? Vamos conhecer? Vamos lá? 5, então, lugares que mais utilizam a bicicleta pelo mundo. Primeiro, vamos lá, Holanda. Né? Já ouviu falar nesse país? Holanda? Vamos ver o que de bom acontece ali? Então, a população estimada em 17 milhões de habitantes. A Holanda, então, é líder desse ranking, né? Sendo considerada o país do ciclista. De 10 pessoas, 9 utilizam a bicicleta como meio de transporte, seja para trabalhar ou ainda para atividades do lazer. Segundo, Dinamarca. A população da Dinamarca está em torno de 6 milhões e quase 70% utiliza a bicicleta diariamente. Copenhague é considerada uma das melhores cidades do mundo para viver. A capital da Dinamarca também é referência no incentivo ao ciclismo. Olha que legal, que interessante, né? Esses países ali, muitas pessoas utilizam realmente a bicicleta. Não é só um item ali de vez em quando, não, diariamente, né? Cotidianamente essas pessoas utilizam ali esse meio de transporte e estilo de vida também, por que não? Seguindo, Alemanha. A Alemanha tem aproximadamente 82 milhões de habitantes, sendo que 8 entre 10 milhões utilizam a bicicleta em sua rotina diária. A cidade alemã mais conhecida pela popularidade da bicicleta como meio de transporte é Münster. Lá, cerca de 100 mil pessoas pedalam para ir e vir e a população de 500 mil pessoas abriga cerca de 1 milhão de bicicletas. Olha, tem mais de uma bicicleta, inclusive, por residência. Olha que interessante, né? Seguindo aqui. Suécia. São quase 10 milhões de habitantes na Suécia e cerca de 6 milhões de bicicletas utilizadas no país. A cidade de Göteborg resolveu distribuir bicicletas para as pessoas que mostram interesse de deixar o carro em casa. E agora a Noruega, que tem cerca de 5 milhões de habitantes e, curiosamente, 3 milhões de pessoas que circulam de bicicleta pelas cidades, seja para lazer ou como meio de locomoção. Desde fevereiro, a capital Oslo oferece uma ajuda de custo de 1.200 euros para que seus moradores comprem uma bike elétrica. Olha que interessante, imagina se isso fosse feito aqui, né? Na sua cidade ou em nosso país, seria muito agradável. Infelizmente, nós não temos toda a estrutura ainda, mas isso, com o tempo, esperamos que vá aumentando e as pessoas possam circular aí tranquilamente com a sua bike. Perfeito? Olha lá, que tal nos inspirarmos então e
fazermos uso da bike como meio de transporte alternativo e também em benefício do meio ambiente, o planeta agradece e a sua qualidade de vida também. Agora é sua vez de agir e orientar as pessoas sobre os benefícios do uso da bicicleta para o meio ambiente. Que tal espalharmos essa ideia pela nossa escola? Para tanto, você e um colega irão produzir um cartaz de campanha que ficará exposto no pátio da escola, ou ainda se a escola tem um blog, um site, também pode ser divulgado lá. Vamos seguir então? O que deve conter o cartaz? Linguagem verbal, clara e objetiva, frases curtas, linguagem não verbal, que é a parte de imagens, textos curtos, né, já falei, modos, né, do verbo tem que ser no imperativo, indicando uma ordem, né, uma ação a ser realizada. Tem que ter título ou slogan, uma frase interessante, função informativa apelativa e a preocupação com a estética, né? Então, o que é importante de ser observado? Como que isso vai chamar a atenção ali do meu leitor, tá bom? Então, a nossa atividade aqui, planejando, antes de produzir o cartaz, você e seu colega devem refletir e discutir as seguintes questões. Qual é o público leitor do texto? Que linguagem eu vou utilizar e onde o texto vai circular? Anote, faça, já voltamos.
Beleza, e aí, conseguiu fazer tudo certinho? Vamos conferir aqui uma sugestão, né? Claro, cada um fez de uma forma, certo? Vamos lá. Qual que pode ser o público leitor, então, do meu texto, né? Como que eu vou administrar isso? Observe lá. Por exemplo, pode ser para o seu bairro, toda a comunidade escolar, né? Pode ser um público amplo, né? Ter ali um panfleto, alguma coisa para distribuir. Que linguagem que eu vou utilizar, né? Uma linguagem adequada ao público geral, né? Uma linguagem figurada, né? Vai ter humor, o que vai chamar a atenção das pessoas dentro da campanha? E onde o texto vai circular, né? Então você vai espalhar esse cartaz de campanha pela sua escola, no comércio, né? Nos ambientes ali virtuais também não, né? Pode ser ali as redes sociais, né? Certo? Então isso contribui ali para que as pessoas façam adesão a esta campanha, perfeito? Agora, atividade mão na massa para você. Então, a partir de tudo que já estudamos e aprendemos sobre o tema e sobre cartaz de campanha, em duplas, anote as principais informações sobre o tema relacionado. Pesquise na internet e outras informações para complementar o que você já sabe. O tema que você vai utilizar na sua produção é o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo, visando um mundo menos poluído. Anote e já voltamos.
Legal, e aí, tudo anotadinho? Espero que seja muito bom aí o seu trabalho, perfeito? Vamos seguir então? Olha aqui dicas, né, para a sua produção. Separe os espaços na cartolina ou outra folha de papel que tiverem disponível, de forma harmônica, para o slogan, a imagem e o texto. Produza lápis num primeiro momento, certo? As letras do slogan devem ser maiores do que as outras. Então, dar um destaque maior àquela frasezinha curta que chama a atenção, que vai grudar na ideia das pessoas ali, né? Certo? Que mais? Use preferencialmente letra bastão, aquilo que a gente conhece como caixa alta, certo? As imagens devem ser, né, ali colocadas como legenda, acreditar ali os espaços retirados dessa imagem, colocar informações essenciais e quais os objetivos dessa campanha. E depois de corrigido, pode usar canetas ou pincéis para reforçar, deixar ali o cartaz bastante agradável visualmente também, né? Muito legal isso. Veja alguns exemplos aqui, né? Então observem lá como está organizado, frases curtas, imagem centralizada ou lateral, né? Aí quem está promovendo pode colocar lá o símbolo da sua escola, certo? Crie lá uma frase de efeito, ficará muito bom, tá bom? Olha lá a sugestão de organização do seu cartaz, olha. Então, o slogan em cima, a imagem do lado, alguma parte de texto e ali o símbolo, logomarca da sua escola ou uma que você possa criar também, né? Então, é bem legal essa harmonização que a gente fala, né? Então, as ideias ali bem distribuídas dentro do seu cartaz de campanha, beleza? Avalie o seu texto, né? Faça uma autoavaliação. Eu coloquei slogan, frase de efeito, o slogan tem letras de destaque, temos imagens utilizadas, as imagens estão acompanhadas de legenda e créditos de onde foram retiradas, os textos que acompanham a imagem são curtos e apresentam informações essenciais, tudo isso faz parte da minha reflexão a respeito da minha produção, certo? Combinado? E agora conferindo o que nós fizemos durante a nossa aula. Olha lá, fizemos o planejamento da produção de um cartaz de campanha. Então agradeço a você que nos assistiu e até a próxima.